Pronto, pessoal, retornando. Lembrando que a gente está falando do princípio da legalidade e aprofundando, porque eu não quero que caia limpo na sua prova, não quero que caia essa pergunta, eu quero que caia uma pergunta mais difícil, como, por exemplo, fazendo esse paralelo aqui do princípio da legalidade para o particular e do princípio da legalidade para o administrador. A pergunta que eu deixei no final do bloco passado foi a seguinte, ó, sobre a lacuna legislativa. Então, lacuna legislativa é o quê? É a ausência de lei. Aí já caiu em prova de concurso perguntando se a lacuna legislativa ela seria interpretada da mesma forma para um particular e para um administrador. Isso daqui, minha gente, é puro raciocínio lógico. Vou desabafar com vocês, tá? Vocês vão perceber que eu e matemática a gente não se dá bem, eu e raciocínio lógico a gente também não se dá bem, mas você gosta, né? Você gosta, tem certeza? Vai cair no seu concurso. Pensa que gosta, que aí fica bom. Mas cá entre nós, raciocínio lógico é para matar, né? Não. A questão é mais ou menos assim, ó. A baleia tá no mar, a formiga tá na terra, não é isso? O macaco tá na árvore. E a princesa? Eu sei lá onde está a princesa, caceta. Ela não estava na história. Como é que eu vou saber onde é que está a princesa? Ela deve estar na torre, esperando o príncipe chegar. Não é mais ou menos assim a questão de raciocínio lógico? Pronto, mas pensa que isso é bom que um dia fica, né? Já que vai cair no seu concurso, acho que vai cair, então pensa que fica bom que fica. Mas aqui o raciocínio lógico é muito simples. Olha o raciocínio lógico como é simples. O particular, ele não pode fazer tudo o que a lei não proíba. Perceba, lacuna legislativa não é ausência de lei. Aí olha o raciocínio. Se o particular pode fazer tudo o que a lei não proíba, se não tem lei, não tem lei proibindo. Então o particular está proibido ou permitido de fazer o ato? Permitido. Estão percebendo? Então a lacuna legislativa, que é a ausência de lei, para um particular significa permissão. Porque se o particular pode fazer tudo o que a lei não proíba, se não tem lei, não tem lei proibindo. Então ele está permitida a realizar a conduta. Bora só anotar e eu já volto. 2 segundos, vem cá. Anota aqui comigo. A gente sabe que essa lacuna legislativa para o particular significa uma permissão. É vai particular. Pode fazer. Já para o administrador, mesmo raciocínio lógico. Para o administrador, essa lacuna legislativa vai significar uma permissão ou proibição. Raciocínio lógico de novo. Se o administrador só pode fazer o que a lei autoriza, se não tem lei, não tem lei autorizando. Então, o administrador está permitido ou proibido de realizar a conduta? Proibido. Estão percebendo que é exatamente um contrário do outro? Isso é uma questão interessante para cair na sua prova, então bora anotar aqui. Anotando aqui, a gente já sabe que enquanto a lacuna legislativa para um particular significa permissão, para um administrador ela significa uma proibição, ou seja, estou proibido de realizar a conduta. Isso daqui é a visão do princípio da legalidade de um lado, olhando para o particular, do outro lado, olhando para a figura do administrador. Beleza? Deixa eu voltar. Tirou? Pronto, tirou a foto, você em casa? Pronto. Então, voltando para o princípio da legalidade. Então, a gente já sabe que o princípio da legalidade ele é diferente para o particular e para o administrador. Veja bem, aí aproveitando o princípio da legalidade, é raro cair em prova, mas vai que cai bem na sua. O princípio da legalidade tem tudo a ver com o chamado Estado de Direito. Estado de Direito. Vamos devagarzinho para a gente entender. Primeiro, o que danado é Estado? O Estado é formado por 3 elementos. O Estado é formado por um povo que está situado em um território e se sujeita a um governo. Então, o Estado é um povo situado em um território sujeito a um governo. Direito está ligado a normas. O direito está ligado a normas. Vamos traduzir o que danado é o Estado de Direito. Estado de Direito é um local onde existe a presença de normas que têm que ser obedecidas tanto pelo próprio povo quanto pela própria administração. Então, isso é o Estado de Direito. Estado de Direito tem a ver com normas, é por isso que tem a ver com o tal do princípio da legalidade. Então, Estado de Direito é um local onde existem normas, normas estas que têm que ser observadas tanto pelo povo
quanto pela própria administração. Então, olha o raciocínio. Quando a administração pública, estou falando a administração como um todo, ela cria as normas e essas normas obrigam a própria administração, perceba que eu estou limitando a atuação estatal. Então, o poder público faz uma lei, não só para limitar a atuação da população, mas para limitar a própria atuação do administrador público. Perceba, o artigo 5º, que você estuda tanto em constitucional, é um exemplo de Estado de Direito. Ele diz, por exemplo, que é proibida a prática do terrorismo. Isso tanto defende os particulares, como limita a atuação do Estado. O artigo 5º diz que é garantido o devido processo legal, ou seja, com a observância de todas as regras contraditórias pela defesa. Isso tanto é um benefício para o povo, quanto limita a atuação da administração. Então, esse Estado de Direito é um local onde as normas têm de ser observadas tanto pela população, quanto pela própria administração. De princípio da legalidade por hora, era isso. O princípio da legalidade, beleza? Então, bora para o próximo? Vamos para o princípio da impessoalidade. Vem comigo. Vindo para cá agora, deixa a legalidade aí. Vou deixar 2 segundos para você tirar foto, para a gente poder ir para o próximo princípio agora. Vou mudar de página. A gente vai agora para o princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade. Vou fazer a mesma coisa que a legalidade, vou abrir páginas em branco para poder facilitar. Legalidade, legalidade, agora legalidade, agora a gente vai para impessoalidade. Vou montar o esquema aqui para vocês. Então, depois de legalidade, a gente tem aqui o princípio da impessoalidade. Da impessoalidade, a gente vai ter que visualizar o seguinte, ó. Existem 2 facetas do princípio da impessoalidade. Faceta 1 é a impessoalidade do administrador em relação ao povo. A faceta 2, que a gente fala depois, é a impessoalidade do administrador em relação a ele próprio. Né? Quase uma equação matemática, isso aqui para entender, mas vamos lá. O ponto 1 é a impessoalidade do administrador em relação ao povo. E o ponto 2 é a impessoalidade do administrador em relação a ele próprio. Vamos devagarzinho. Quando eu falo em impessoalidade do administrador em relação ao povo, é dizer que esse administrador daqui, ele tende a agir de forma neutra, tende a agir de forma imparcial. Ou seja, sem privilegiar e sem discriminar, de forma neutra, de forma imparcial, sem privilégios ou sem discriminações. Vamos devagarzinho para a gente poder entender esse ponto. Imagina que isso aqui é um hospital público, né? Imagina que isso aqui é um hospital público e eu sou aqui a médica do hospital público. Digamos que aqui tem uma fila com 50 pessoas. 50 pessoas estão aqui, todas estão exatamente com o mesmo sintoma. Estão com a febre, mais ou menos uns 38 graus, estão espirrando, estão tossindo, cabeça. Se todo mundo está com o mesmo sintoma, eu tenho que atender as pessoas em que ordem? De chegada, logicamente. Quem chegou primeiro vai ser atendido primeiro. Quem chegou depois vai ser atendido depois. Então, isso é impessoalidade. É tratar as pessoas de forma igual. É ser neutra, é ser imparcial. Mas imagina comigo o seguinte, imagina que entrou aqui no hospital com o mesmo sintoma de todo mundo, a Aline, que é minha amiga, não é isso ela de novo, agora eu não quero mais, não. Agora, né, ela só tá doente, né? A vida dela não tá muito boa nessa gravação hoje. Então ela tá doente, só que ela é muito minha amiga. Aí eu olhei e fiz assim, ô Aline, pode vir, eu te atendo rapidinho. Passei ela na cara dura, na frente de todos vocês. Fiquei conversando, fofocando, botando a conversa em dia. Depois de muito tempo, ela foi embora feliz, aí eu voltei a atender vocês. Vocês vão estar revoltados? Claro, porque eu feri um princípio? Claro. Que princípio eu feri? Impessoalidade, porque essa minha ação não foi neutra, não foi imparcial.
porque eu privilegiei uma pessoa determinada pelo simples fato dela ser a minha amiga. Então, impessoalidade chegou minha amiga, fica na fila, do mesmo jeito, não é isso? Você vê demais na prática o princípio da impessoalidade ser ferida, hein, meu filho? Vê demais. Mas a lógica tem que ficar na fila. Tá na situação igual a todo mundo, fique igual a todo mundo. Só que da mesma forma que eu não posso privilegiar, eu também não posso discriminar. Os meninos geralmente não entendem muito isso não, mas menina geralmente detesta, assim, alguém pelo simples fato dela existir. Você concorda com isso? Você alguma vez na sua vida, principalmente mulher, já não gostou de uma pessoa porque não foi com a cara? Não tem isso? Pronto, não é isso? Mulher tem mais disso. Homem é mais light, geralmente, com isso. Não que não tenha, mas é mais light. Então, digamos que chegou uma menina que é da minha rua e eu não vou com a cara dela. Eu digo, ai meu Deus, é nojentinha, né? Tem cara de nojentinha. E eu não sei vocês, mas quando eu não gosto de uma pessoa, as amiguinhas dela, eu pego nojinho por tabela. Vocês concordam? Porque se ela não presta, as amiguinhas não prestam junto. Pensamento, não é isso, de mulher, mais ou menos assim. Então, imagina que chegou a nojentinha da minha rua com a amiga dela, as duas gripadas. Não tinha ninguém no hospital público. Essa é a parte mais difícil de você imaginar, né? Tem ninguém, tá vazio. Vazio o hospital público. Aí chegou as duas, né? Caíram de moto, estão toda arrebentada, não é isso? Toda arrebentada. Quando eu olhei, eu fiz, eu não acredito que é essa nojentinha e a amiga da nojentinha. Vou atender nada, vou ficar aqui, ó, vendo Malhação. Veja o motivo. Vendo Malhação, depois eu atendo. Aí eu vi Malhação, vi novela das 6, vi novela das 7, vi novela das 8, a novela que não acaba mais nunca. Vi Verdade Secreta para ver o Book Rosa, né, está na moda. Então eu vi tudo. Aí quando a menina já estava quase perdendo todo o sangue do corpo, eu digo, tá bom, agora eu vou lá. Aí peguei, atendi de mau humor e a menina foi embora. Feriu o princípio da impessoalidade? Claro, porque eu discriminei uma pessoa pelo simples fato de eu não gostar dela. Então, impessoalidade é isso, é nem privilegiar e nem discriminar. Porque eu, como administradora, não tenho nem amiga nem inimiga, eu tenho pessoas. E as pessoas, elas têm que ser tratadas de forma igual. Beleza esse ponto? Então, uma pergunta para você, pensa rápido. Pela impessoalidade, eu tenho que tratar as pessoas de forma igual, sim ou não? Sim, acertou. Pela impessoalidade, eu tenho que tratar todas as pessoas de forma igual? Não. Estão percebendo a diferença? Então, veja, impessoalidade é tratar as pessoas de forma igual, mas não é tratar todo mundo de forma igual, porque impessoalidade é tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Como assim, professora? Vamos voltar lá para a fila do hospital, que estava todo mundo doente. Lembra, né? Todo mundo estava com febre, tossindo, espirrando, não é isso? É mais ou menos esse raciocínio. Aí tinha 50 pessoas aqui, ó, com o mesmo sintoma. Aí chegou agora um rapaz, que ele recebeu 38 tiros. 38. Tá, morre e não morre. Não morreu ainda não, tá quase. 38 tiros. Eu vou dizer, senhor, fique na fila ou atendo logo? Minha filha, se eu fizer, senhor, fique na fila, em 2 minutos esse homem morre. O que eu vou ter que fazer? Largar todo mundo aqui que está com gripe e atender esse paciente. Nesse momento eu estou ferindo a impessoalidade? Nunca na vida. Por quê? Porque a situação dele é igual à do povo que está lá com gripe ou é mais grave? Mais grave. Sendo mais grave, eu tenho que dar um tratamento diferenciado. Eu trato os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Que é um exemplo real disso aqui? UPA. Já foi numa UPA? Né? Espero que não. Espero que nunca vá, não é isso? Mas você sabe que na UPA tem 3 cartões, né? O cartão verde, o cartão amarelo, o cartão vermelho. É um sinal de trânsito. Vê só. Cartão vermelho na UPA é porque você é emergência. Se você chega e recebe o cartão vermelho lá, você é atendido de imediato, porque sua situação é muito grave. Então, de imediato você é atendido. Se você chegou na UPA e recebeu um cartão amarelo, se não tiver nenhum cartão vermelho, tu vai logo. Pode até demorar, mas não demora muito para você ser atendido. Agora, meu filho, se você chegou na UPA e te deram um cartão verde, eu aconselho você a fazer, sabe o quê? Vá para casa, viu? Porque daqui que você seja atendido, você curou. Mas foi pelo tempo de espera, não foi pelo atendimento médico, não. Por quê? Porque todo mundo vai passar na tua frente. Os amarelos, tudo passando na tua frente. O vermelho, tudo na tua frente. E adianta tu reclamar? Não. Porque isso respeita a impessoalidade. Eu estou tratando os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, perceba que impessoalidade é tratar as pessoas de forma igual, mas não todo mundo de forma igual. Porque o que eu busco é a igualdade material, é tratar os iguais de forma igual
e os desiguais na medida da sua desigualdade. Que é outro exemplo, sem ser na UPA, seu concurso. Desabafe, vá comigo, pode desabafar, né? Fale aí com o computador, não é isso, xingue, faça tudo. Estudar para concurso é fácil ou difícil? É difícil, né, meu filho? Eu tô lhe vendo aí, não é isso, com aquele pijama já, comendo um biscoito maisena, com cara de cansado. É assim, mas é assim, não há ganho sem dor. E estudar para concurso é difícil. E é difícil para você que está aí, ó, me escutando, me enxergando, que pode pagar um curso. Tá difícil para você? Imagina, por exemplo, para uma pessoa que não enxerga, para uma pessoa que não escuta, para uma pessoa que não tem condições de se locomover. Para eles, a dificuldade de um concurso é a mesma da sua, é muito maior. Muito maior. Não estou dizendo que essa pessoa tem um QI menor, ao contrário, mas a dificuldade da informação chegar é muito maior. Então faz com que o concurso público venha a ser muito mais difícil para ela. É por isso que seu concurso, por exemplo, um concurso federal, dando um exemplo na Lei 8.112, ele reserva até 20% das vagas para o portador de necessidade especial, que a gente chama popularmente de deficiente, que não é mais um termo tão correto. Mas ele reserva até 20% das vagas do concurso para o portador de necessidade especial. Isso fere a impessoalidade ou respeita? Respeita a impessoalidade, porque eu trato os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Beleza? Vamos anotar isso? Vem para cá. Vindo para cá, a gente visualiza da seguinte maneira. Ó. Impessoalidade é ser neutro, é ser imparcial, só que impessoalidade é tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, impessoalidade é isso, é tratar os iguais de forma igual e os desiguais na sua desigualdade. Porque o que eu busco aqui, na verdade, é a igualdade o quê? Material. E não igualdade formal, ou seja, uma igualdade só perante a lei. Eu busco uma igualdade material, que é a igualdade na realidade. É isso que eu quero. Beleza esse primeiro ponto daqui? Só que aproveitando essa parte daqui, eu quero olhar com vocês o seguinte, ó. O que é muito comum até hoje no Brasil? Eu vou voltar ainda para essa página, não fique nervoso. É muito comum o seguinte, ó. Existe o tal do cargo em comissão. Você faz concurso para cargo em comissão? Não. Cargo em comissão, que é cargo de direção, chefia e assessoramento, é um cargo que resulta de uma escolha. Você é escolhido para ocupar um cargo em comissão. Só que o que é muito comum no Brasil? É muito comum no Brasil pegar esse cargo em comissão e dar de presente para um parente, né? Pego o meu parente, para ele parar de encher meu saco, eu dou para ele um cargo em comissão. Essa prática é popularmente conhecida no Brasil como prática de quê? Do nepotismo, que é a nomeação de parentes para cargo em comissão. Nomear parentes para cargo em comissão é a chamada prática do nepotismo. Aí deixa eu ver um raciocínio com vocês aqui, ó. Vê só. O Supremo Tribunal Federal, lembra que eu disse que ia falar súmula vinculante? Estou pagando minha promessa com vocês, viu? O Supremo Tribunal Federal, o STF, depois de muita discussão, ele editou a súmula vinculante, e essa súmula vinculante tem como número o número 13, é o número dela, súmula vinculante número 13. Só para a gente lembrar, se é vinculante, não obriga a conduta da administração pública ou obriga? Obriga. Vamos devagarzinho para ver o que essa súmula vinculante está falando. Vamos ler junto, que essa súmula é muito importante. Está dizendo o seguinte, ó, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia e assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança,
ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e município, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, palavra-chave, violar a Constituição Federal. Traduzindo o que importa, a nomeação desse parente para cargo em comissão viola a Constituição Federal. Então, hoje, a prática do nepotismo, ela é permitida ou é proibida? Ela é proibida. Por quê? Porque o nepotismo viola a Constituição Federal por violar basicamente dois princípios. Um que a gente está estudando, que é o princípio da impessoalidade, e outro que a gente vai estudar já já, mas eu já vou botar aqui, que é o princípio da moralidade. Viola a impessoalidade, viola a moralidade. Vou montar o esquema e já já eu vou aí olhar para você para te explicar cara a cara. Ele fala o seguinte, ó, que esse nepotismo, quem é parente? Parente é cônjuge, companheiro, parentes em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Vamos devagarzinho para a gente saber quem danado é considerado parente. Vê o raciocínio. Parente pode ser do cônjuge ou companheiro. Isso é direito civil, viu, minha gente? Não vai perguntar a diferença na sua prova de administrativo, mas aqui a informação vai ser válida só para poder você visualizar a situação. Cônjuge é aquele que você casou no papel, seu esposo, sua esposa. Você casou no papel, ele é seu cônjuge. Mas tem muita gente que não casa no papel. É o famoso se junta, não é? Você não escuta o povo dizendo fulaninha se juntou com fulaninho, que hoje o povo ainda fala se junta, porque tu lembra como era antigamente? Dizia que quem se juntava era amancebado. Minha gente, dizer que uma pessoa é amancebada é quase dizer que é quenga. Concorda comigo? Então é um nome muito forte. Então amancebado foi tirado esse nome para dizer que agora a pessoa vive união estável. Então aquela que vive união estável tem o seu companheiro, tem a sua companheira. Então seu cônjuge, seu companheiro, que é aquele que tem união estável, é parente. É parente também os seus parentes em linha reta. Quem são os parentes em linha reta? Ascendentes e descendentes. Quem são os ascendentes? Todo mundo que está acima de você. Pais, avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Quem são os descendentes? Todo mundo que desceu de você. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Isso é parente. E ainda tem os colaterais, que são as pessoas que estão ao seu lado sem estar acima ou abaixo de você. Aí tem, por exemplo, seu irmão, que é o colateral de segundo grau, seu tio, seu sobrinho, que são colaterais de terceiro grau. Só uma curiosidade, você percebe que a súmula vinculante diz que parente é colateral até o terceiro grau. Então, só engloba irmão, tio e sobrinho. Primo é colateral de quarto grau. Então, por raciocínio lógico, é melhor você ser irmão de alguém importante ou primo de alguém importante? Primo? Porque se você é primo de alguém importante, ele pode te dar de presente um cargo de comissão. Agora, se você é irmão dele, ele não pode fazer nada. Você estão percebendo? Então, vá chegando junto de algum primo que você tenha. Tô brincando, você vai passar no concurso. É só para você decorar essa parte daqui. Então, parente é cônjuge, companheiro, parente linha reta e colateral até o terceiro grau. Então, essa prática que é conhecida como nepotismo, no Brasil, ela é permitida ou proibida? Proibida. Por quê? Porque se eu estou nomeando o meu parente, você acha que eu estou nomeando pela qualidade ou por quem ele é? Por quem ele é. Então, isso fere um princípio de cara. Que princípio que a gente está estudando? Impessoalidade. Eu estou privilegiando uma pessoa determinada. E a gente vai estudar já já, mas também fere a moralidade. Porque nomear um parente, pelo simples fato dele ser um parente, também não é ético, não é honesto. Fere também um princípio da moralidade. Então, a prática do nepotismo no Brasil, ela é proibida. Vamos fazer um esquema que eu ainda volto para falar com vocês. Vem cá. Então, essa prática conhecida aqui como prática de nepotismo, essa prática aqui de nepotismo, ela é vedada.
Se é vedada, é porque é uma prática proibida. E a prática do nepotismo ela é proibida por uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 13, feita, logicamente, pelo Supremo Tribunal Federal, que só ele pode fazer súmulas vinculantes. E por que que ela é vedada, essa prática do nepotismo? Porque a prática do nepotismo viola tanto os princípios da impessoalidade, como viola os princípios da moralidade. Viola um e viola o outro. Só que brasileiro, minha gente, é uma coisa bizarra às vezes. Sabe por quê? Porque existem dois tipos de nepotismo. Deixa eu tentar puxar para cá. Existem dois tipos de nepotismo. Existe o tal do nepotismo direto e existe o tal do nepotismo cruzado. Nepotismo direto, nepotismo cruzado. Professora, qual é a diferença de um para o outro? Quando eu chamo meu parente para ser o meu assessor em cargo em comissão, isso é nepotismo direto. Eu estou chamando o meu parente para ser o meu assessor. Só que brasileiro dá jeitinho para tudo, você percebe, né? Então o brasileiro viu que a fiscalização estava em cima e pensou o seguinte, não posso chamar meu parente para ser meu assessor não, senão no instante vão perceber. Aí sabe o que ele pensou? Imagina que eu, Ana Cláudia, tenho um filho inútil. E a Aline tem uma filha inútil, também não é inútil a filha dela, vai ser juíza federal. Mas não é isso, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um filho inútil e ela tem uma filha inútil. Aí a gente não pode chamar os nossos filhos inúteis para ser os nossos assessores. O que a gente faz? Troca as bagaceiras. Eu mando minha bagaça para ela, ela manda a bagaça dela para mim. Estão percebendo que é uma troca de favores? Isso é chamado de nepotismo o quê? Cruzado. No Brasil é proibido que espécie de nepotismo? As duas. Tanto o nepotismo direto quanto o nepotismo cruzado. O cruzado é mais safadeza ainda, minha gente, porque é dar um jeito de burlar a proibição. Então, viola o princípio da impessoalidade e da moralidade, tanto o nepotismo direto quanto o nepotismo cruzado. Beleza até aí? Vamos voltar. Voltando para cá, só para a gente deixar aqui, só para eu poder já dizer aqui, deixa eu deixar organizadinho. É proibido, é vedado, tanto o nepotismo direto quanto o nepotismo cruzado. É proibido os dois. Então, nesse ponto daqui, eu quero voltar para fazer uma observação. Perceba que aqui a súmula vinculante, ela proíbe cargo em comissão. Cargo em comissão é cargo de quê? É cargo de direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Só tem um probleminha, vou botar aqui como uma observação. Existe um outro tipo de cargo que é chamado de cargo político. Ele é chamado de cargo político. Esse cargo político ele tem uma alta margem de discricionariedade. É, por exemplo, ser ministro, é, por exemplo, não é isso, ser secretário. Então, por exemplo, olha a lógica. Se, por exemplo, Dilma, que é nossa presidente, ela me chama para ser ministra da Cultura, eu não vou ter cargo em comissão, eu vou ter cargo político. Cargo político é aquele que já aparece na Constituição Federal. E ele tem alta margem de discricionariedade. Perceba o seguinte, o que a súmula vinculante proibiu foi a nomeação de parentes para cargo em comissão. A súmula não falou em... Acho que eu quebrei a caneta, mas tudo bem, é bom assim, né? Então, a súmula falou em cargos em comissão. Ela não falou em cargos políticos. Então, perceba o raciocínio. Um governador, ele pode chamar seu irmão para ser secretário da Cultura do Estado? Pode, porque aquilo é cargo político. Cargo político tem uma ampla discricionariedade, ou seja, ampla liberdade. Então, para cargo político, eu ainda posso nomear parentes. Eu não posso nomear parentes para cargo em comissão. Isso está caindo em algumas provas e derrubando muito candidato. Então, não confunda um
com o outro. O que a súmula proibiu foi cargo em comissão, direção, chefia e assessoramento. Ela não proibiu o cargo político. Vamos anotar isso daqui. Então, anotando essa parte daqui, a gente vai visualizar o seguinte, ó. Esse cargo aqui, esse cargo político, ele não consta da proibição da súmula vinculante de número 13. Então, tecnicamente, se pode nomear parentes para um cargo político. Beleza até esse ponto daí, pessoal? Tranquilo? Então, olha só. A gente está falando do princípio da impessoalidade. A gente já viu aqui a lógica do princípio da impessoalidade do administrador em relação ao povo. Só que falta a gente falar da impessoalidade do administrador em relação a ele próprio. A gente vai falar, só que no próximo bloco.